Fala aí, pessoal. Boa noite. Sexta-feira, final de dia de expediente, de trabalho. Estou olhando aqui pela janela um trânsito intenso em São Paulo, aqui na Vila Olímpia, perto do shopping Iguatemi JK, né, no escritório. Quem aí conhece? Pessoal, lá no meu Instagram, eu tô trazendo, né, esse sistema de vocês fazerem perguntas. E eu gosto muito de responder as perguntas de vocês, né? Não gosto de responder por escrito, gosto de responder via vídeo. Então assim, ó, queria começar o dia de hoje aqui. A gente fiz uma caixinha de perguntas, né, inteira. Vou tirar essa capinha do celular aqui que fica feia no vídeo, já que ela está um pouco velha. Mas aqui a capa. Eu gosto muito da capa. Deixei uma caixinha de perguntas no meu Instagram sobre vida, investimentos, Deus, relacionamentos, etc. Tá? A galera mandou aqui umas perguntas. Daí eu pedi pra galera mandar perguntas maiores e melhores estruturadas no meu direct. Porque a caixinha de perguntas tem um limite, né, de palavras ali. E esse cara aqui, o André, ele mandou uma pergunta irada. Né? Vamos ler aqui a pergunta dele juntos, né? Opa, mano. Admiro muito o trabalho e a pessoa que você é. Obrigado, André. Tenho muito interesse por essa área. Acredito que ele esteja falando de finanças. E queria saber como foi sua trajetória. O que é necessário para trabalhar com investimentos? Que dica você quer dar para quem quer começar no ramo? Boa, André. Um abraço. Cara, como foi minha trajetória? Eu estou há 3 anos já no mercado financeiro. Tá? Na verdade, um pouco mais, talvez. Eu comecei trabalhando numa fintech de crédito, aqui na Faria Lima. E isso ainda era pandemia, né? Então ainda era trabalho remoto, etc. Cheguei a encontrar a galera presencial algumas vezes. E depois migrei para XP, para estagiar na XP. Depois disso, fui efetivado, né, em outro cargo, outra área, trabalhando com investimentos mais... trabalhando numa área mais voltada realmente para o que eu gosto, né, que é investimentos. São os investimentos. Gestão de patrimônio. O que é gestão de patrimônio? É cuidar do patrimônio de clientes, né? Ajudar ali o cliente a gerir os seus investimentos, né? E aqui a gente tem uma visão 360 aí de cuidar dos investimentos e da vida do cliente como um todo, patrimônio, estruturação de sucessão, etc. Então essa foi mais ou menos minha trajetória, tá? Antes disso, vale também saber aqui que eu sou formado na USP, né? Engenharia civil. Ah, Davi, mas o que engenharia civil tem com os investimentos? Pessoal, o engenheiro, ele é um profissional muito plural, tá? Você pode, como engenheiro, trabalhar com investimentos, com administração de empresas, gestão de processos, ou com engenharia na prática. Entendeu? Nós somos resolvedores de problemas, solucionadores de problemas, criadores de soluções. Beleza. O que é necessário para trabalhar com investimentos? André, saber matemática, tá? Ter raciocínio lógico, saber sobre os investimentos em si, renda fixa, renda variável, etc. E estar familiarizado com macroeconomia e microeconomia, Brasil e mundo. Isso vai ser importante. Que dica você dá para quem quer começar nesse ramo? Cara, começa a se informar, estudar sobre isso que eu acabei de falar. Começa assistindo o jornal. No jornal você já vai aprender um pouco. Pesquisa sobre os governos atuais, Brasil, Estados Unidos, economia, desempenho econômico, etc. Coisa simples. Pesquisa coisa simples. O que é um governo dar um superávit? O que é
o que é o ideal de uma saúde financeira? O que é uma medida econômica tomada para controlar a inflação? Todo mundo sabe o que é inflação. Começa pesquisando por aí. Depois começa a estudar mais produtos de investimento. Para cada problema econômico, a gente tem uma solução dentro dos investimentos. Inflação, a gente tem uma contrapartida nos investimentos para proteger. Se a gente tem moeda fraca, temos outra solução. Então, são várias as soluções, tá? Pesquisa, começa a estudar. Esse é o primeiro passo, tá? Faça também uma boa faculdade, se você puder, voltada no ramo. Ou engenharia, uma faculdade plural, como eu acabei de falar, ou administração, economia, principalmente economia, engenharia, ou tem hoje em dia essas faculdades de finanças, né? Pode fazer também. Vamos lá, mais perguntas aqui da galera. Deixa eu ver. Tem uma galera zoando aqui. Nas relações sociais, o que faz você, no caso eu, ter interesse nas pessoas? E da mesma forma, peraí pessoal, deixa eu puxar a pergunta dela direito aqui, que deu uma cortada. Boa. Não, cortou aqui a pergunta dela. Por isso que eu odeio caixinha de perguntas. Eu acho que ela quis perguntar. Nas relações sociais, o que faz você ter interesse nas pessoas? E da mesma forma, o que faz você perder interesse nas pessoas? Eu odeio lidar com pessoas vazias. Então, se a pessoa ela tem dentro de si princípios e valores, independentes de quais sejam eles, no sentido de, beleza, podem ter pequenas diferenças ali, desses valores para os meus e tal, isso é normal, a gente entende as diferenças, né? Mas ela ser uma pessoa vazia é algo muito... indica muita coisa, entendeu? Pessoas vazias, isso não me interessa. E o que faz eu ter interesse em alguém? Pessoas cheias, mas não só cheias de qualquer coisa. Cheias de princípios e valores parecidos com os meus. Isso aí vocês devem imaginar quais são. Não vamos polemizar. Agora sim, existem princípios e valores parecidos com os meus, né? Existem pessoas que têm princípios até além, né? Pessoas que pensam coisas além e tal, têm teorias e pensam diferente em algumas coisas que a gente às vezes pode até abrir a cabeça, né? Pra se interessar e entender ali. Então eu gosto de ver futuro nas pessoas com quem eu converso, né? Eu gosto de estar sempre ali aprendendo com elas. Então isso também me faz me interessar por alguém. Seus princípios, seus valores e a capacidade que essa pessoa tem de me fazer aprender, de me fazer crescer por estar perto dela. A palavra de Deus fala pra gente ser luz, tá? Então, ser luz também é isso. Também é isso. Davi, voltando aqui. Essa foi a pergunta da Abigail. Obrigado, Abigail, pela pergunta. Muito boa. Davi, vamos lá, mais uma pergunta aqui. Deixa eu só ajeitar aqui e continuar chamando. Pronto. Pergunta da Mari. Tenho 17 anos. Já quero começar a investir. Qual é o melhor investimento? Mari, você só tem 17 anos. Isso quer dizer que você não deve investir? Não. Você está corretíssima. Comece a investir. Primeira coisa, você já tem reserva de emergência? E aí a pergunta que fica é: uma pessoa de 17 anos precisa ter reserva de emergência? Pessoal, todo mundo precisa ter reserva de emergência. Mesmo que você seja sustentado pelos seus pais. Porque isso deveria ser um princípio basilar das finanças.
reserva de emergência entre 6 a 12 meses do seu custo mensal. E principalmente, quando você é sustentado pelos pais, no caso aqui pode ser o seu caso, ou então você ganha um salário muito bom e não vai perder esse salário, é um servidor público. Você precisa ter a reserva não só para emergências, mas também para oportunidades. Entendeu? Às vezes tem oportunidades de investimento que você pode aproveitar se você tiver reserva. Inclusive, gastei um pouco da minha reserva de emergência nos últimos tempos. Preciso reconstruí-la do jeito que eu gosto, que é uma reserva grande. A Ju fez uma pergunta aqui. Qual foi o impacto do Evangelho na sua vida? Todo. Ju, a Bíblia para mim é o livro com as maiores sabedorias existentes. Eu não sou ninguém perante o conhecimento que existe ali. Meu conhecimento é muito limitado para aquilo. Então eu leio aquilo, eu tento amassar, comer aquelas palavras ali e realmente, no bom sentido, amassar e comer, no sentido de entender aquilo da melhor forma possível. A Bíblia é muito significativa para mim e tem muita coisa ali que eu quero aprender. E ali são as palavras de homens inspirados por Deus. Então ali eu realmente tomo aquilo como um ensinamento do Altíssimo. Um ensinamento do Senhor. E um ensinamento de pessoas que viveram próximas a Deus ou que têm um relacionamento próximo. Mesmo que não tenham vivido próximos, por exemplo, a Jesus Cristo no tempo dele. Mas que tenham um relacionamento próximo com Deus, com o Espírito Santo. Ok. Obrigado, Ju, pela pergunta. A Natália perguntou, qual que é o próximo ativo que eu desejo ter? Eu quero comprar mais ações internacionais. Eu tenho muita vontade de comprar, por exemplo, mais ações da Apple, mais ações da Nvidia e, por incrível que pareça, mais ações da Netflix. Eu gosto de ações da Netflix, mas eu posso estar errado. Isso aqui não é uma recomendação. Caramba, gente, tem muita pergunta. Esse vídeo já tá ficando grande. Vou responder aqui mais algumas, espera aí. Responder mais uma, vai. Pô, muito boa essa aqui, cara. Tem muita pergunta boa. A Eduarda perguntou, como descobriu o seu propósito e como se manteve firme nele? Eduarda, obrigado pela pergunta. Eu ainda estou no processo de descobrir o meu propósito. Mas eu acredito que o seu propósito, o meu propósito, o nosso propósito na vida, ele está naquelas coisas que a gente faz sem ter que ter muito esforço para atingir um bom resultado. Vou te dar um exemplo, tá? Isso aqui não quer dizer que você não tem que trabalhar. Não é isso. Se no seu trabalho você se esforça para cumprir ali o dia a dia, etc., mas você se sente bem empenhando aquela atividade e você, com o seu esforço, consegue resultados extraordinários, né? Sem ter que, sem ter que fazer coisas que estão fora do comum, né? Talvez ali esteja um propósito seu. Você seja boa demais naquilo. Por exemplo, o Neymar. O Neymar joga muito bem futebol. Para ele, é muito fácil jogar futebol. Mas onde é que entra também a percepção de que o trabalho tem que ser levado a sério? O cara se lesionou muito. Será que é porque ele tem o corpo mais frágil, naturalmente, ou porque ele deixou de treinar tanto, né? Poderia ter treinado muito mais, ou, enfim, se dedicado muito mais. Então você tem que... Primeiro, a pergunta é sobre propósito, né? Acho que, usando o exemplo de um jogador de futebol como o Neymar, o cara descobre que aquele é o propósito dele quando ele joga muito melhor que os outros
e não sente que está fazendo o mesmo esforço. Mas isso não quer dizer que ele não deva fazer esse esforço para continuar se aperfeiçoando. Defini bem, acho que é isso. Então, o seu propósito é algo que você faz e você sente prazer fazendo aquilo e você é bom naquilo naturalmente e você deve se esforçar para desenvolver aquilo cada vez mais e aprimorar aquilo, mas você já é muito bom. Eu gostei dessa pergunta. E para finalizar, tem um cara aqui que mandou uma pergunta sobre como tornar um currículo atrativo. Massa a pergunta. Eu vou deixar para responder essa depois, em outro momento, mas para não deixar o cara sem resposta, e o nome dele é Vito, com U. Como tornar um currículo atrativo para emprego administrativo?